por essa porta e aceitamos o Senhor como único Salvador da nossa vida, junto com ela vem o processo, junto com essa promessa de Deus que Ele faz para nós, também vem um processo. E esse processo eu tenho certeza que é para a vida de todos, de cada um que levantou as suas mãos e aceitou Jesus como seu único Salvador. Quando ele aceita o Senhor como único Salvador, parece que as coisas vão se tornar pior. Por quê? Porque temos que passar por aquele processo para que o Senhor possa abençoar as nossas colheitas, conforme abençoou Isaac a 100 por 1. Então, quando o Senhor dá um propósito para nós, junto com esse propósito, também Ele dá um processo para a gente passar. No próprio texto está dizendo, né? Se a gente olhar aqui pela vida de todos os servos do Senhor, todos foram assim. Todos tiveram uma dificuldade para depois alcançar a vitória. Se a gente olhar para alguns, todos foram assim. Todos tiveram as suas dificuldades. Nem todos que têm o chamado, nem todos que foi escolhido do Senhor vai ser abençoado. Eu quero que você preste atenção aqui, eu vou te provar no texto. Nem todos que é escolhido vão ser abençoados, porque o Senhor diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiseres me ouvir, vai viver o melhor da terra. Mas está dizendo também, se. O problema de muitos de nós, que quando entramos dentro da igreja, muitos ouvem a palavra de Deus com o ouvido, mas sai pelo outro. Então o Senhor está falando assim, se quiserem ouvir, vai viver o melhor da terra. E Ele diz também, o meu povo vai sofrer por falta de conhecimento. Mas lá em Romanos também está escrito assim, e o justo viverá da fé. Então vale a pena nós chorar, mesmo na casa do Senhor, mesmo estando aqui, porque se eu e você quiser ouvir o Senhor tem algo bom para a nossa vida. E pode ser que a gente faça uma colheita como Isaac fez. Mas se a gente não quiser, ele está dizendo, se quiser, não é obrigado, irmãos. Nós não somos obrigados. Deus ele é tão bom que Ele dá liberdade para mim e para você plantar o que nós quisermos. Só que Ele é justo, que nós só vamos escolher aquilo que nós plantar. Então eu e você temos liberdade de escolher. A semente nós sabemos qual que é Jesus. Se eu e você plantar Jesus dentro do nosso coração, nós não precisamos invejar de Isaac não, porque o Senhor vai fazer um plantio em nós. Eu tenho certeza disso, eu vivi isso e está aqui o nosso apóstolo que é testemunha disso. Você entendeu? Se quiser me ouvir. Eu quero falar aqui, nós falamos de Isaac porque Isaac recebeu a promessa do seu pai. Mas Isaac manteve no caminho, mesmo furando o poço e o poço sendo enterrado. Isaac estava firme no caminho. Tinha uma dificuldade, mas ele estava no caminho. Ele estava aqui conforme foi louvado, chorando por Jesus, mesmo furando o poço. Mas ele ficou debaixo de uma obediência que vinha lá do seu pai. Mas quando nós olhamos para outra história, que está escrito lá em 1 Samuel, deixa eu achar aqui, que o vento tocou. Em 1 Samuel 27, nós vamos falar de outra família. E essa família é a família de Eli. A família de Eli, o seu pai, recebe também uma promessa, mesmo estando lá no Egito. Ou seja, o pai de Isaac recebe uma promessa, diz que ia ser pai de grandes nações, e foi. Por que foi? Porque obedeceu a palavra do Senhor do começo ao fim. Deixa eu dar um gostinho a mais aqui para vocês. Lá no próprio Egito tinha um povo sofrendo, e o Senhor olhava do céu e falava, eu preciso tirar esse povo daqui, porque o meu povo está sendo escravo, está sofrendo e está vivendo na escravidão. Então o Senhor dá um processo para eles. O Senhor fala assim, eu vou tirar esse povo do Egito e vou dar para eles aí uma caminhada de 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Nessa caminhada de 40 dias não ia faltar comida,
não ia faltar água, e o sol era escaldante de dia, e tinha uma nuvem que tampava eles, fazia sombra para eles. À noite era muito frio no deserto, e o Senhor colocou meu Deus do céu, ali uma parede de fogo, uma parede para clarear e para aquecer eles, meu Deus. Então eles não precisavam nada mais, era só passar o processo ali de 40 dias, mas muitos não aguentaram, aliás, todos não aguentaram, passar um processo de 40 dias. Eu conheço irmãos dentro da igreja, da onde a gente conhece, que está no processo faz muitos anos, irmãos. E por que está no processo por muitos anos? Sendo que a promessa do que Deus fez para aquele povo era de 40 dias. E aí Deus olha para eles murmurando e fazendo tudo que era de errado, e o Senhor chama Moisés e diz: olha, a promessa que era de 40 dias agora é um ano para cada dia. Ou seja, 40 dias, 40 anos. Então tem muitos que receberam a promessa do Senhor e não vão alcançar a promessa do Senhor. Eu e você que estamos aqui, ou eu e você mantém no caminho conforme Isaac manteve, para colher 100 por 1 e ter êxito, ou então nós não vamos alcançar a promessa do Senhor, irmãos. Às vezes nós estamos aqui pertinho de alcançar a promessa do Senhor e não alcançamos porque os nossos pés estão fora, os nossos pensamentos estão fora dos pensamentos de Deus. Você está entendendo? Porque lá no livro de Mateus 7, o versículo agora eu não me lembro, tem 2 caminhos. E o que nós olhamos mais hoje é irmãos olhando para o outro caminho, é irmão dando uma passeada em outro caminho. Então eu vou dizer para vocês, irmãos, esses irmãos que andam para outros caminhos, infelizmente, não vão alcançar a promessa do Senhor. Nós temos aí um começo de 2025 com profecias pesadas, que esse ano não vai ser ano fácil, mas o Senhor também diz que aqueles que é escolhido dele, nem um fio de cabelo da vossa cabeça vai perecer. Então vale a pena chorar por Jesus, vale a pena caminhar com Jesus, porque como o apóstolo dele disse aqui, aquele que é fiel com Jesus, o Senhor manda um ímpio abençoar ele, o Senhor manda alguém lá do mundo e abençoar ele. Então vale a pena chorar por Jesus, mas nem todos os escolhidos vão alcançar a bênção do Senhor. Uns porque não vão aguentar passar o processo, e o processo tem tempo de validade para a vida de cada um. É você que determina, eu e você que determina o tempo de validade do processo para a nossa vida. Conhece lá na frente? O apóstolo conhece um homem chamado Abinadab, que o processo dele foi 20 anos, e mais um pouquinho ali, um outro homem que o processo dele só foi 3 meses, 90 dias, e o produto era o mesmo. Então o tempo de validade do processo para as nossas vidas é eu e você que determina. Vamos lá para essa outra família aqui. No livro de 1 Samuel, capítulo 27, e veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a casa de teu pai, estando ele ainda no Egito? Ou seja, aqui o Senhor está falando que ele fez uma promessa para o pai de Eli, mesmo ele estando ainda lá no Egito. O Senhor está falando para ele que ele foi escolhido para cuidar das coisas de Deus depois que saísse de lá. Olha que privilégio, cuidar das coisas de Deus, ser responsável pelas coisas de Deus. Isso é um privilégio, ou seja, alguém é uma família que foi escolhida. Uma diz que ia ser pai de grandes nações, a outra foi escolhida para cuidar das coisas de Deus. Ou seja, então eram 2 famílias escolhidas por Deus. Mas eu preciso trazer aqui para vocês 2 exemplos. Eu quero trazer 2 exemplos aqui, apóstolo, para a igreja poder ir pegando aqui, para a gente chegar onde eu quero chegar. Tem 2, eu vou trazer 2 exemplos aqui dentro da igreja, dentro das igrejas. Tem aquela pessoa que ela é escolhida para fazer e faz. 3 exemplos. Aquela que é escolhida de Deus para fazer e não faz. E tem aquela pessoa
que ela é escolhida para corrigir, para chamar atenção, para denunciar e também não faz. Então essas três exemplos que eu trouxe para a igreja, uma, ela vai colher o 100 por 1. As outras duas geram morte. Nós vamos estar lendo aqui nesse capítulo aqui. Eu quero que você reflita aí desses três exemplos que eu trouxe para a igreja. Primeiro, Noé. Noé recebe uma autoridade de Deus para pregar para o povo, e ele prega durante 100 anos. E o povo não dá atenção, ou seja, entra para um ouvido e sai para o outro. Mas a pergunta que eu te faço é: quem entra no barco? Quem entra na arca? Quem é salvo por Deus? O povo que não ouviu a palavra, ou Noé que pregou? E pregou por muitos anos. A história, você sabe que quem foi salvo por Deus foi Noé. O segundo exemplo, aquele que tem autoridade para fazer e não faz. Isso nós vamos aprender no decorrer do texto. O outro é aquele que tem autoridade para corrigir. Autoridade, eu estou falando aqui com obreiros, então pode ser que tenha algum líder aqui dentro, e presta bem atenção nisso, porque no livro de Levítico, capítulo 5, versículo 1 vai dizer: se eu não denunciar o teu erro, a sua iniquidade tanto sua quanto minha. Ou seja, não corrigiu, gera morte. Então, quando nós olhamos aqui agora para o capítulo 30 de 1 Samuel, o texto vai dizer assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam perpetuamente debaixo dos meus cuidados. Ou seja, tinha dito eu. Aí tem muitos pregadores que dizem assim: o Senhor não é Deus para que se arrependa. Ele já arrependeu logo no começo, lá em Gênesis ele já arrependeu de fazer o homem. Então, como que tem pregador que diz que Deus não se arrepende daquilo que ele fala? Ele deu uma promessa aqui dizendo que Eli estaria nos seus cuidados perpetuamente, ou seja, por resto da vida. Só que agora ele retira a promessa que ele fez. Ou seja, tem pessoas que estão aí vivendo de qualquer jeito dentro da igreja, dentro das igrejas. E uma coisa eu posso dizer diante do texto aqui: vai viver 40 anos e não vão chegar no propósito de Deus, irmãos. Eu não vim aqui para assustar ninguém. Eu vim aqui dizer que isso tudo gera morte. Porque quando nós olhamos para o texto, o Senhor está retirando a promessa que Ele fez para Eli por causa dos seus 2 filhos. Ou seja, e por causa dele também, porque ele é omisso. Porque ele é omisso a corrigir os seus 2 filhos. Ofni e Finéias, os 2 filhos, era alguém que tinha responsabilidade para fazer e não fazia. Lembra que eu falei do exemplo? Era alguém que tinha responsabilidade com as coisas de Deus, era um sacerdote da casa do Senhor, era alguém que era responsável por os holocaustos, pelas ofertas, por tudo que era levado até a casa do Senhor. Mas aqueles 2 homens era impossível diante de Deus. A Bíblia diz que eles tinham um garfo, e quando era levado os holocaustos até a igreja, até o templo, até a casa do Senhor, eles pintavam aquele garfo na carne que era cozida, tirava carnes para eles e oferecia somente o caldo ao Senhor. E quando a carne era crua, eles pegavam a carne para eles, faziam um churrasco e oferecia só a banha para o Senhor. E tem mais. A Bíblia diz que faziam fila de mulheres na porta do templo para se prostituírem com esses 2 homens. Ou seja, era alguém que tinha tudo para fazer certo, mas não fez. Era alguém que tinha autoridade para fazer algo de Deus certa, mas não fez. E isso nós podemos olhar, apóstolo, pastor, e está cheio dentro das igrejas hoje, irmãos. Alguém que tem autoridade de fazer as coisas certinhas, para a bênção do Senhor chegar mais rápido para a vida dele. Ou seja, ele deixa de fazer as coisas certas para Deus e começa a fazer tudo errado. Mas o Senhor está falando assim, ó, se quiser fazer tudo certinho e me ouvir, vai viver o melhor da terra. Oh, glória! O Senhor está dizendo. Porque nós estamos vivendo em dias difíceis.
E o Senhor está falando assim, ó, lá em Romanos: e o justo vai viver da fé. Lá em Apocalipse ele fala assim, ó, guarda o que tem para que ninguém tome. Ou seja, ele está nos preparando, porque dias difíceis vão chegar, irmãos. E eu vejo aí hoje uma geração, um povo levando as coisas de Deus de qualquer jeito e querendo algo da parte de Deus. Meu Deus do céu, o Senhor fala lá em Levítico capítulo 1, versículo 23, diz assim: convertei vós pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e fazei de vós conhecer a minha palavra. Aí ele diz assim, ó: porque eu estendi a minha mão e não houve quem deste atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa petição e zombarei quando vi o temor, a assolação. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas eu não responderei. Ou seja, tem pessoas hoje que buscam o Senhor somente quando as coisas apertam, só quando a água corta, quando a enfermidade chega, quando a porta se fecha, aí que ele lembra de pôr o joelho no chão para clamar ao Senhor. Mas o Senhor está falando assim: esses eu não vou ouvir, esses não. Eu vou ouvir aquele que chora durante o dia na minha presença, aquele que chora de manhã, chora de noite, mesmo estando bem, mesmo estando mal. Esse sim eu vou ouvir. Esse sim vai viver o melhor da terra. Esse sim vai colher 100 por 1. E nós estamos vivendo aí, irmãos, hoje uma geração de qualquer jeito, não generalizando, nem todos, mas aquele que for fiel com Deus, meu Pai do céu, é que o tempo é curto, senão eu ia dar um pouco de testemunho aqui para vocês verem o quanto vale a pena ser fiel com Deus. Quando Deus olha esses dois homens fazendo tudo isso, e Deus se ira e tira a promessa que Deus tinha feito para a casa deles. E o texto diz assim que agora Deus vai matar Ofni e Finéia, os dois no mesmo dia. Ou seja, tinha um pai que era juiz, que podia julgar os filhos, mas foi omisso. Comparação que eu fiz lá atrás, é alguém que tem autoridade de corrigir, não corrige. Os dois filhos que tinham autoridade para fazer e não fez, então agora gerou morte. Um homem de Deus fala para ele que ele vai, os dois filhos deles vão morrer, e os dois no mesmo dia. E o mais importante, o mais que chama a atenção aqui, que eles são alguém que não conhecia Deus, porque quem conhece Deus não faz isso. Quem conhece Deus não faz isso. Quem conhece Deus tem temor a Deus. Quem conhece Deus sabe que Deus é amor, mas também é justiça. Então é alguém que não conhecia Deus para fazer isso. Tudo isso que eles fizeram. Mas uma coisa de errado eles fizeram, foram atrás da arca, e a arca é a palavra de Deus. A arca é o concerto de Deus. Então alguém despreparado para tocar na arca. E quando eles vão, a Bíblia vai dizer que os dois morrem naquela batalha. E um mensageiro, alguém que estava lá também nesse lugar, foge daquele ambiente e volta para casa e dá a notícia para ele. Ou seja, ele estava sentado numa cadeira, cai da cadeira e quebra o pescoço. Ou seja, aquele que era para corrigir não corrigiu, morreu. Os dois que eram para fazer as coisas certas de Deus não fez, também morreu. Tem mais morte ainda. Pastor, mas eu vim aqui no dia de sexto falar de morte. Eu vim aqui para falar de morte no dia de sexto. Cesto cheio. Para encher o cesto, nós temos que fazer as coisas certas, irmão. Senão não tem cesto, é cesto vazio o tempo todo. Para encher o cesto, para colher 100 por 1, é necessário que nós fazemos as coisas certas. A esposa de Finéia estava grávida, e quando ela recebe a notícia que o seu esposo, o seu cunhado e o seu sogro foram mortos, não morreu, foram mortos, ela entra em trabalho de parto, dá à luz e também morre. Ou seja, era mais um que tinha o direito de corrigir e não corrigiu. Ela podia muito bem corrigir o seu esposo, denunciar o seu esposo, mas não fez isso. E quando nós olhamos para o texto, e agora eu falei tudo de ruim, né?
porque teve morte, porque teve alguém que foi buscar a arca e não conseguiu, porque não era digno de tocar na arca. Então essa arca agora ela é transportada para casa de um homem chamado Abinadab. E da onde nós lemos até chegar aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, se passaram 20 anos. Nesses 20 anos que se passaram, na casa desse homem não teve mudança, irmãos. Como que alguém que recebe Deus, recebe a palavra de Deus, recebe a palavra do conserto e não há mudança? Pensa comigo aqui. Como que alguém que está lá no mundo, sai do mundo e não tem mudança? Ou seja, ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Ela até saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dela. Porque quando nós olhamos para essa história aqui de Abinadab, um homem que estava com essa arca aqui 20 anos e não teve mudança, é porque ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Está aqui o nosso apóstolo, é alguém que me achou através de Deus há uns 12 anos atrás. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava no mundo, eu era do mundo. Era um dia frio, um dia bem frioso, e eu estava bêbado dentro da igreja. E o Senhor usa ele para falar comigo naquele dia. E quando ele fala comigo, eu chorei. Eu falei, eu acho que Deus me achou. E isso a minha família orava por mim. E logo em seguida, irmãos, tinha um encontro com Deus em Londrina e eu fui para esse encontro. E quando eu volto daquele encontro, eu voltei curado. Eu era alguém que bebia uns 2 litros de pinga de tarde, depois do serviço. E durante o serviço, se eu passasse perto do bar, eu também bebia. Então, eu saí do mundo, mas eu saí verdadeiramente. Eu fui curado do mundo. Alguém que vivia nos bares, nunca mais entrou num bar faz 12 anos. Alguém que fazia todo tipo de jogo, hoje não joga nada, graças a Deus, glória a Deus. Eu não preciso jogar, porque o meu pai é o dono do ouro e o dono da prata. Ele me dá tudo o que eu preciso, então não tenho necessidade de jogar. Eu não tenho necessidade mais das coisas do mundo. Eu já vivi no mundo estou com 54 anos, então eu vivi no mundo aí uns 42 anos, né? Por aí, né? Então eu já sei tudo que o mundo tem. E se o mundo fosse tão bom, eu não tinha saído de lá. Então é a ilusão daqueles que estão aqui, que pensam ainda no mundo, irmão. Você só está atrasando a tua bênção, só está adiando o processo seu. Porque para chegar no propósito da colheita, de viver o bom de Deus, o melhor de Deus, para chegar no propósito tem que passar pelo processo. Então, para vocês passar pelo processo, e às vezes é pequeno, é curto, às vezes é longo, quanto mais você visita o mundo, quanto mais você olha para o mundo, mais o processo vai se alongando. Então, quando eu vim daquele encontro, eu fui curado daquela sujeira que eu era. Eu falei, é esse Deus que eu quero. E Deus fez uma mudança na nossa vida, e está aqui o apóstolo que é testemunha disso. A minha esposa não tinha nem calçado para ir trabalhar, irmão. A gente não tinha nem uma bicicleta para ir engarupar para ir trabalhar. Mas o Senhor falou assim: se quiseres me ouvir, vai viver o melhor da terra. E tudo que nós fizemos é ouvir o Senhor, irmão. Mesmo sorrindo, mesmo com o coração doendo, mesmo passando por que nós passamos, o apóstolo sabe disso. É uma luta daqui, é outra luta dali, mas sempre fiel com Deus. E em tudo que a gente pensa, tudo que a gente almeja, o Senhor tem abençoado, porque nós saímos do mundo. E a Bíblia diz assim, que aquele que sai do mundo, o mundo odeia ele, porque você saiu do mundo. Então quando você pensa no mundo, quando você rela o pé no mundo, o mundo te odeia. O que ele odeia? Ele vai te arrebentar. Ele vai te arrebentar. Ele te joga na sarjeta, te
te faz revirar lixo, ele te arrebenta. Então aqueles que tiverem a fim de seguir o exemplo de Isaac, irmãos, jamais pensa no mundo, jamais pensa de voltar para o mundo. Quando nós olhamos para os textos aqui de 2 Samuel 6, a Bíblia vai dizer que Davi, ele reúne 30 mil homens para ir buscar a arca de Deus. Para buscar a arca de Deus que se encontra na casa de Abinadab. Essa arca se encontra lá já há 20 anos e nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque é alguém que tanto faz, né? Tem pessoas que elas se convertem, pega a Bíblia, lá no Salmo 23, Salmos 91, deixa em cima da Bíblia, ou seja, tanto faz. Se Deus fizer, Ele fez. Se Deus não fizer, eu estou aqui também e eu estou vivendo a minha vida. Não é assim, irmãos. Nós temos que fazer de tudo para que o nosso processo se torne menor. Quando nós olhamos para Davi, que veio buscar a arca, reuniu 30 mil homens, fez carro novo e veio buscar a arca na casa de Abinadab, ele achou que ele ia encontrar uma resistência conforme acontecia as batalhas por causa da arca, por causa das coisas de Deus, por causa da palavra de Deus. Então ele se assusta porque não depara alguma casa de um homem sossegado, que ali já fazia 20 anos e nada aconteceu, e ele libera a arca para Davi trazer. E o seu filho, filho de Abinadab chamado Uza, ele se oferece para conduzir o carro. Num determinado lugar, o carro pende e Uza toca na arca e ele é morto. Por quê? É alguém que teve 20 anos para tocar na arca. É alguém que teve 20 anos para cuidar, zelar, limpar, mas ele não fez isso, então ele é fulminado. Ele é fulminado. Igual? Quem que morreu para tocar na arca? Vamos ver se tem alguém aí ouvindo, assistindo. Não? Alguém? Ofre e Finéias foi tocar na arca em Turo e morreu. Aqui nós estamos vendo mais um que morreu porque não era digno de tocar na arca. Nós também não éramos. Mas a partir do momento que nós tocamos na palavra de Deus, é muito cuidado. Essa palavra dela tem o poder de abençoar e o poder de matar. Essa palavra de Deus aqui é o livro, a espada que nós temos aqui de 2 homens, ela abençoa quanto mata, viu? Mas estou dizendo isso aqui. Só que quando Davi vê tudo aquilo, ele assusta e para assim, fala: opa, alguma coisa aconteceu de errado. Então ele pega a arca de Deus e leva para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E aqui eu paro por esse texto aqui. Um homem que só estava esperando a oportunidade dele. Era alguém que, se chegar nas minhas mãos, se Deus fizer algo na minha vida, eu quero ser diferente. E foi o que ele fez, irmão. Quando a arca chega até a casa dele, o texto vai dizer que o Senhor abençoou aquele homem em 90 dias. Em 90 dias o Senhor abençoou ele. Enquanto o outro pelejou 20 anos e nada aconteceu. Aqui nós olhamos aqui que esse foi abençoado em 90 dias. Ou seja, um processo determinado para a tua vida, quem determina é você o processo. O prazo de validade determina em paz a você. Se a gente olhar lá para a 2 Crônica 14, nós vamos falar de um rei chamado Asa. E quando esse rei Asa assume o reinado, ele assume o reinado de uma idolatria, de um povo rebelde. Só que quando ele assume o reinado, ele procura fazer as coisas certas. Ou seja, é alguém que está vendo errado, mas tinha que fazer por causa do seu pai, mas agora seu pai morre, então ele fala: agora eu preciso fazer as coisas certas. E é isso que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos. O certo de Deus a recompensa é instantânea. Na época era uma época de briga, de guerra, de batalha. E quando Asa assume esse mandato dele de rei, a Bíblia diz que a terra ficou quieta 10 anos. Durante os 10 anos que a terra ficou quieta, Asa ele cerca a cidade de muros e faz portões de ferrolho para ficar se protegido. Outra coisa que me chama a atenção é que o cristão que está dentro da casa do Senhor,
aquele que está aqui chorando de dia e de noite, de joelho no chão de madrugada, se ele tiver muito quieto as coisas para ele, desconfie disso. O cristão que dizer que as coisas para ele está tudo bem, está tudo normal, eu desconfio, porque aquele que está no caminho de Deus, a Bíblia vai dizer lá em Efésios, em Lucas 21, que esse não é caluniado, perseguido e humilhado. Então, se alguém dizer que está no caminho do Senhor e está tudo bem, eu me assusto com esse Deus que ele está servindo, porque para servir Deus tem que chorar. Para servir Deus tem que ser humilhado, caluniado e perseguido. Mas quando esse rei vê que a terra está quieta, 10 anos, ele cerca a cidade. E ele diz: olha, está muito quieto, vamos cercar a cidade. Quando ele faz isso, ele recebe uma notícia que está vindo um exército contra ele. Só que ele tinha poucos homens, ele tinha 300 mil homens. Com mais alguém que aliou com ele tinha mais 280 mil homens, 580 mil homens. Só que as pessoas que vinham contra ele eram um exército de mais de milhões de pessoas. Então para ele era impossível vencer essa batalha. Só que Asa nesse momento tinha crédito com Deus. Era alguém que fez algo por Deus. Era alguém que destruiu tudo que seu pai tinha e pediu para que o povo clamasse ao Senhor. Para que o povo clamasse o Senhor. Então ele tinha crédito com o Senhor. E o texto vai dizer que ele chega e clama ao Senhor e vai diante da batalha. Clama ao Senhor e vai diante da batalha. Quando ele depara com aquele exército, o Senhor fere aquele povo e dá a vitória para Asa. Ou seja, alguém que fez certo e foi abençoado de Deus. Alguém que fez certo e foi abençoado por Deus. Nós não perdemos nada de fazer as coisas certas para Deus. No capítulo 15, o Senhor visita ele. O texto diz assim: e o Espírito de Deus visita Asa e diz para Asa assim: ó, enquanto você me buscar, eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Mas quando você parar de me buscar, eu paro de te ajudar. Olha o que o texto diz. Te salvou da batalha, te salvou da morte, te salvou da guerra. E o Espírito de Deus visita ele e diz assim: ó, enquanto você me buscar, eu vou te ajudar. Mas quando você parar de me ajudar, de me buscar, eu paro de te ajudar. Ô irmão, isso daqui é um manual para a nossa vida, irmão. A Bíblia Sagrada é um manual para a nossa vida. Deus, ele já dá a pergunta e já emenda com a resposta, que é para eu e você não errar. Ele já dá a pergunta, já manda a resposta para eu e você não ter dúvida. Em Mateus 7,21, eu preguei, eu louvei, eu expulsei demônio, aparta de mim que eu não te conheço. Então, se você fazer o certo, nós temos colheita. Se nós fazer o certo, o justo vai viver da fé, irmãos. Vai chegar esse dia. Só que no capítulo 16